Fala a verdade, eu tenho certeza que você conhece alguém que gasta mais do que ganha. Eu também tenho certeza que você conhece alguém que está endividado. E é bem possível que você conheça alguém, tá? Que também tenha um monte de dívidas e faça empréstimo para quitar essas dívidas. Eu tenho absoluta certeza. Mas o que isso tudo tem a ver com o teto de gastos do governo, tá? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que isso tudo tem a ver, beleza? Bom, vamos lá direto ao assunto do vídeo sem mais enrolação, ok? O que é o teto de gastos, afinal de contas, né? Para que esse teto de gastos ele serve? Como que esse teto de gastos vai afetar a sua vida, né? E por que o teto de gasto é tão importante assim, tá? Bom, o teto de gastos, gente, ele foi criado em 2016, quando o governo estava com 154 bilhões, tá, em déficit. O que é isso? Faltou 154 bilhões para que as contas fechassem aí no 0 a 0, ok? E aí o governo, na época, o Temer, propôs esse teto de gastos, que para que ele serve? Ele serve para limitar os gastos do governo, colocar uma barreira, colocar realmente o limite de gastos, tá? E isso tudo serve para aumentar a confiança dos investidores. E por que a confiança dos investidores é tão importante? Porque quando você tem pessoas investindo num país, é muito provável que o PIB aumenta. Se o PIB do nosso país aumenta, é porque está gerando emprego, está aumentando a produção, está se gerando renda. E isso tudo faz com que o país arrecade mais impostos e o país todo evolua. É por isso que é tão importante, tá? O teto de gastos ele só pode ser ajustado conforme a inflação, para você, lógico, ter um ganho ali real, né, do limite do teto de gastos, ok? E ele não ficar defasado, tá? O que acontece mas o que acontece então se o governo furar esse teto de gastos, tá? Bom, primeiramente eu tenho que te lembrar, eu sempre falo isso quando eu falo de economia, tá? Porque é uma verdade, o governo não tem dinheiro, coloca isso na sua cabeça, tá? O dinheiro do governo vem dos impostos, tá? Ou de títulos de dívida, o famoso tesouro direto, tá? Que é o empréstimo, tá? É o empréstimo do governo. Ele pega o seu dinheiro emprestado e te paga juros por isso. É isso, o dinheiro do governo vem daí, tá? E em último caso, por que em último caso? Porque esse é o pior caso, tá? É a impressão de dinheiro, tá? É nesses casos que o governo tem dinheiro. Então, presta atenção nisso, tá? O que acontece se o governo furar esse tal teto de gastos, tá? Bom, as consequências são: o risco fiscal do país vai aumentar. O que é o risco fiscal? O que significa isso? Risco fiscal é o risco que o país tem de não honrar suas dívidas, de não ter dinheiro para quitar as dívidas. Esse é o risco fiscal. É o risco da conta não fechar no final do mês, tá? Então, isso vai aumentar, tá? Esse risco vai aumentar, certo? E isso vai levar diretamente a diminuir a confiança dos investidores. Diminuindo a confiança dos investidores, você diminui o dinheiro investido no país, porque, por consequência, você diminui a geração de emprego, você diminui o crescimento do país, você diminui o PIB, enfim, são uma série de consequências. Sempre que a gente fala de economia, nunca é uma coisa simples de se mexer. Ah, é só fazer tal coisa. Não, não é só fazer tal coisa, porque é uma engrenagem gigantesca, com muitos fatores, muitas variáveis. Então é sempre muito complexo você resolver problemas econômicos. E nunca também é uma coisa que você resolve assim num estalar de dedos, tá? É uma coisa que você tem que ir dando um passo de cada vez. É assim que funciona, certo? A outra consequência disso tudo, tá? É aumentar a inflação, desvalorizar a nossa moeda e, por consequência disso, nós vamos perder o poder de compra. Ou seja, as coisas vão ficar mais caras e você vai ter que pagar mais por a mesma coisa, certo?
Ou seja, você vai estar pagando mais por um mesmo produto e vai estar sempre levando menos, tá? E o seu dinheiro vai ser cada vez menor, o seu custo de vida vai ficar cada vez mais apertado, a sua qualidade de vida, tá? Isso é complicado e lógico, óbvio, né? Quem ganha menos sempre é mais prejudicado nisso tudo, certo? Bom, e o que o governo faz, né? O que ele pode fazer para pagar as dívidas, certo? Não tendo dinheiro. Quais são as opções que o governo tem? Bom, o governo tem a opção de diminuir os gastos do governo, diminuir a máquina pública. Essa é uma opção, fazendo reformas administrativas, reforma previdenciária, reforma, enfim, são essas reformas do governo que vão fazer com que o governo diminua, tá? A diminuição do governo significa que o governo vai custar menos, certo? Que a máquina pública vai custar menos dinheiro. Ou seja, nas entrelinhas, o que isso quer dizer é que vai sobrar mais dinheiro para fazer coisas mais importantes, entendeu? Do que simplesmente você inchar a máquina pública com coisas desnecessárias, tá? Com cargos muitas vezes desnecessários, que é o que geralmente acontece na política, certo? É o que mais acontece, tá? Cria um ministério ali, aí coloca aliado político, daí vai dar um cargo, essa pessoa vai ter um assessor, e o assessor vai ter um assessor do assessor, e assim aí vai ter um secretário, enfim, assim é que funciona o governo, tá? Então, diminuir a máquina pública é uma das opções. A outra opção é aumentar os impostos, tá? Porque é dessa forma que você consegue criar receita. Uma das receitas mais rápidas que tem é o aumento de impostos, tá? E a outra é emitir títulos de dívidas, tá? Fazer empréstimo, o famoso empréstimo, tá? Só que, o que isso acontece, tá? Como que o governo vai emprestar dinheiro se ele está sem credibilidade? Ele vai ter que manter a taxa de juros alta, tá? Por quê? Para manter ali uma certa confiança, para manter uma certa vantagem das pessoas colocarem dinheiro, emprestar o dinheiro para o governo e não investir em algum outro lugar, não mandar o dinheiro para fora. Então ele vai ter que manter essa taxa de juros alta. Só que uma taxa de juros alta, qual que é a consequência de uma taxa de juros alta? A consequência da taxa de juros alta é ela frear a economia, ela dá uma segurada na economia. Ou seja, em outras palavras, o nosso país vai ter o ritmo de crescimento desacelerado. Ou seja, vai crescer menos, ou vai crescer bem mais devagar do que poderia, certo? Essa é uma das consequências. Vamos lá voltar para a nossa tela. Bom, qual que é o cenário atual para que você entenda, ok? Bom, ambos os candidatos, se o Bolsonaro ganhasse as eleições, ou o Lula, né, que ganhou a eleição, eles teriam que furar o teto de gastos, tá? Não teria outra solução. Por quê? Eles têm que bancar os auxílios que os dois prometeram, né, que iriam manter no valor de R$600, tá? E só o auxílio por si só já estouraria o teto, certo? Aí, com certeza não, vai ter o aumento de salários da máquina pública e também vai ter, óbvio, o aumento do salário mínimo, que também vai custar aí alguns bilhões de reais, tá? E ainda tem um detalhe, existem os precatórios, que aí estão em mais de 50 bilhões que estão previstos para pagamento no ano de 2023, que esse ano, inclusive, já foi jogado para frente. Precatório, o que é precatório? É quando você entra com um processo contra o governo e você ganha, o que você recebe se chama precatório, certo? Esses precatórios já vêm sendo adiados várias e várias vezes, certo? Não sei se é possível adiar mais uma vez esse pagamento, mas enfim, essa conta vai ter que ser paga, certo? E não é barato, não vai custar barato. Enfim, tem mais isso aí. Bom, outro detalhe importante, tá, para você. Se você não se inscrever nesse canal, você vai
ter o seu teto de gastos rompido, tá? Porque tipo uma maldição. Não se inscreveu nesse canal, não comentou e não compartilhou o vídeo, o seu teto de gasto vai estourar. Você vai ficar no vermelho. Então, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que você entenda o cenário atual do governo, tá? Então, independente do candidato, né, que está lá, que estaria lá no governo, e agora é o Lula, tá? O teto de gasto teria que ser furado. Não tem jeito, não tem mágica, tá? Não tem. É impossível, tá? A grande questão é, e depois desse furo de teto de gasto? Ele vai ser mantido? Ele não vai ter? Tá? O Lula não é a favor do teto de gastos, tá? O Lula é a favor de um aumento da máquina pública. E isso é muito ruim para o nosso país, tá? De modo geral. Então, o que será que a gente pode esperar? Comenta aí embaixo. O que esperar da nossa economia? Como será que vai ficar? Particularmente, eu acredito que em 2023 a casa ainda vai ficar arrumada. De 2024 para frente, eu realmente não sei o que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer com a nossa economia de 2024 para frente? Deixa aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não ficar no vermelho com as suas contas. Um abraço, falou!